Olá, crianças do quinto ano! Sejam bem-vindos para mais uma aula de História, com o assunto o Brasil no século XIX. Lembrando que é apenas autocorreção dos exercícios apresentados nesse capítulo. Vamos lá? Então, como podemos ver, né, a abertura do Brasil no século XIX, né, capítulo 5. Então, a história do Brasil no século XIX, ela foi marcada por inúmeras transformações. Ou seja, o Brasil no século XIX, ele foi de extrema importância para vários acontecimentos socioeconômicos e tudo mais. Então, com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Então, nessa etapa, aconteceu diversas coisas. Então, agora a gente vai ler, né, as perguntinhas aqui da abertura do capítulo. Quais grupos sociais foram representados na imagem? De que maneira você os identificou? Então, a gente vai verificar. A imagem nos mostra pessoas escravizadas e membros do clero, famílias ricas e também pessoas pobres. É possível observar suas vestimentas e as atividades que estão desenvolvendo. Então, essa imagem de abertura do capítulo é no Hospício de Nossa Senhora da Piedade, na Bahia. É uma litografia de Rugendas representando, né, o cotidiano na cidade de Salvador. Então, a resposta da letra A é essa daí que está acima. Letra B. Descreva as atividades que alguma das pessoas representadas estão realizando. B. Escravos carregando os seus senhores e outros praticando comércio. Então, essa é a resposta da B. Letra C. O que você sabe sobre a independência do Brasil? Então, é uma resposta pessoal, é um assunto que vamos falar mais na frente. Quer dizer, a gente já falou, né, na aula anterior, sem ser autocorreção. Mas é um assunto que a gente vai ver mais à frente também. Então, a corte portuguesa. Número 1. Descreva a imagem acima. Então, como podemos ver, a imagem acima é a partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. É uma litografia baseada na gravura de Francisco Bastolozzi, em 1812. Então, a resposta da número 1 é que Dom João, em destaque, né, em meio a membros da corte portuguesa, militares, religiosos e demais pessoas da população portuguesa. Eles parecem, né, lamentar a partida do príncipe regente. Então, número 2, você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? Então, é uma resposta pessoal, né? Então, lembrando que no século XIX, a história, né, do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. Então, a número 2, pode-se colocar aqui a resposta para vocês relatarem qualquer informação que saibam sobre esse assunto, ok? Por isso que é uma resposta pessoal. Então, vamos dar continuidade. O cotidiano no Rio de Janeiro. Então, agora a gente vai ver, né, essa imagem. Como podemos observar, é a Rua Direita, Rio de Janeiro, também uma gravura de Rugendas, em 1835. 3. Descreva o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. Então, como podemos ver, na imagem, né, vemos pessoas conversando, carregando mercadorias e vendendo e negociando produtos e andando a cavalo. Então, a gente observa bem, né? Então, na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro ele não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. Então, naquela época, as ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Então, não havia sistema de esgoto como vimos na videoaula, né? Anterior, sem ser autocorreção. Então, agora, número 4. Identifique
pelo menos 3 grupos sociais na imagem. Alguns grupos sociais que podem ser identificados são oficiais militares a cavalo, escravizados carregando mercadorias e pessoas da elite com trajes característicos. Então, vamos dar continuidade na autocorreção. Número 1. Leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. Então, lembrando que na videoaula anterior, a gente viu sobre o trabalho escravo nas cidades. Lembrando que aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Então, você vai ler esse trechinho e vai verificar qual desses textos vai se encaixar com escravos de ganho ou escravos domésticos. Então, eu acabei de falar uma das características dos escravos de ganho, né? Que eles trabalhavam nas ruas vendendo produtos. E já os escravos domésticos, eles eram aqueles que trabalhavam nas residências dos senhores. Então, seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Então, vamos para a letra A. Nas casas e nos sobrados, eram os escravos que tudo faziam. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tauba ou o chão de terra batida, limpavam a prataria. E aí, qual o título você vai colocar que se encaixa mais? Escravos domésticos, muito bem. Letra B. Ainda bem cedinho, mal o dia despontava. Eles iam às fontes e chafariz buscar água, às vezes lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa, carregando jarros e trouxas na cabeça. Então, título: o dia a dia de um escravo urbano, né? Muito bem. 2. Analise a imagem e responda as questões. A. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado nessa imagem? Então, você vai observar e vai analisar qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado nessa imagem. Então, qual você acha que retrata? A letra A ou a letra B? Vamos verificar. Muito bem, a letra B, né? B. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? Converse com os colegas. Letra B, é uma resposta pessoal, né? Mas a gente espera que vocês reflitam sobre a atualidade, né? E verifiquem que com a existência da água encanada, na grande maioria das cidades do país, não é mais necessário buscar água nas fontes ou retirá-la de poços. Então, vamos para a próxima atividade. Número 1. Ligue as instituições criadas por Dom João às suas respectivas descrições. Então, você vai verificar aí, né, qual dessas instituições criadas por Dom João vai fazer sentido com a sua determinada descrição. Então, vamos ver. Banco do Brasil. Muito bem, é o primeiro banco fundado pelo governo. Biblioteca Real é o acervo com livros e documentos importantes. Real Otto, centro de pesquisa e de estudo sobre diversas espécies vegetais. Número 2. Pesquise outra obra de Debrecht na imagem e faça uma releitura dela. Então, é uma resposta pessoal. Agora, vamos para a próxima atividade. Número 1. Enumere os fatos históricos na sequência em que eles ocorreram. Então, a gente vai ver qual desses fatos importantes, quem começou primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Por exemplo, primeiro quadradinho. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. E aí, qual vai ser o número? Muito bem, o número 1, né? Então, é um fato que acontece primeiro. Segundo quadradinho.
O Brasil é governado por regentes. Será que já aconteceu isso logo depois que o Dom João retorna a Portugal? Não, né? Então é o quarto acontecimento. Terceiro quadradinho. Dom João I proclama a independência do Brasil. Vamos ver. Então é o segundo fato, né? Então, quando Dom João retorna a Portugal, após passar 13 anos no Brasil, o Dom I proclama a independência do Brasil. Então, é a segunda sequência, né? E, por fim, a elaboração da primeira Constituição do país. Então, é o terceiro acontecimento. Logo depois que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, em seguida acontece, né, a elaboração da primeira Constituição do país. E, por fim, o Brasil ele é governado por regentes. Número 2. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Então, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação. Letra A. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? O poder moderador era atribuído ao imperador. B. Qual era a função do poder moderador? A função desse dispositivo da Constituição era dar plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Então, esse governo ele foi marcado pelo autoritarismo, né? A gente vê aí que esse poder ele dá total liberdade para Dom Pedro I intervir nos diversos âmbitos políticos, né? 3. Continue a produção de texto abaixo, de acordo com a frase inicial e com a imagem. Então, vamos ver aqui. Vai começar assim. As mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, reticências, então, esses 3 pontinhos. Então, vamos verificar. Resposta pessoal. Então, espera-se que vocês produzam, né, um texto mostrando que quando as pessoas se unem em defesa de seus direitos, tem mais chances de alcançar aquilo que reivindicam. Então, é muito interessante, né? Então, agora vamos para a próxima atividade. Observe a tabela a seguir. Então, a gente vê, né, os principais produtos nessa tabela exportados pelo Brasil, em porcentagem. Então, a gente vê o café, o açúcar e o algodão. Então, vocês vão ter que observar bem essa tabela para poder responder essas perguntinhas. A. Quais foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1823? Então, a gente verifica, né, que na letra A é o açúcar e o algodão, que foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830. Letra B. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Então, a gente verifica aí, né, a resposta da letra B, que aos longos dos anos, as exportações de açúcar diminuíram, né? C. E com as exportações de café, o que ocorreu? Ao longo dos anos, as exportações de café tiveram um grande crescimento. Letra D. Do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830 e no período de 1881 a 1890? Então, você vai ter que observar a tabela, né? Então, no período de 1821 a 1830, a participação do café era 18%. Já no período de 1881 a 1890, a participação do café era de 61%. Letra E. A partir de que período o café passou a ser o produto mais exportado? A partir do período, né, entre 1831 e 1840, o café ele passou a ser o produto brasileiro mais exportado. Então, vamos para a próxima atividade. Então, nessa atividade, você vai completar as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo.
Então, a gente verifica aí. Temos aí as palavras grupos sociais, tráfico e movimento abolicionista. Então, na letra A, o espaço vai ser movimento abolicionista, reivindicava o fim da escravidão no Brasil. Então, o nome desse movimento abolicionista era o que reivindicava o fim da escravidão no Brasil. B, pessoas de diversos grupos sociais faziam parte do movimento abolicionista. C. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibiu de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Então, proibiu o tráfico, né, de pessoas escravizadas para o Brasil. Então, no número 2, a gente vai ter que formar frases com as palavras a seguir. Daí a gente temos fazendas, café, escravizadas. Então, é uma resposta pessoal. Então, vamos ver a sugestão de resposta. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feita por africanos escravizados. Então, a gente vê as palavrinhas fazendas, café e escravizados. Já na outra opção, a gente já vê cafezais e mão de obra e imigrantes. Então, a gente vai verificar aqui. Também é uma resposta pessoal. Então, na sugestão de resposta pode ser assim. Na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrantes nos cafezais. Agora, vamos para a próxima atividade, da página 284. Número 1. Leia o texto a seguir sobre a imigração para o Brasil. Então, você vai ler esse pequeno texto para responder essas seguintes perguntas. A. De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo? Então, os agentes, eles tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo, fazendo diversos tipos de promessa, né? E exaltando as riquezas trazidas pelo café, como a gente observa, né? Um texto sobre a imigração para o Brasil. B. O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Eles procuravam, né, não mencionar as duras condições de trabalho nas lavouras de café. Então, como sabemos, as pessoas elas trabalhavam em condições precárias nas lavouras de café. Então, eles não procuravam mencionar as duras condições de trabalho, né? C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Então, porque era o grande sonho dos imigrantes, né? Ter um pequeno pedaço de terra. Então, era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam inicialmente. Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!